Imagine você ser herdeiro de uma das monarquias mais influentes e respeitadas da Europa. Crescer cercado por luxo, títulos e tradições. E ainda assim, abandonar tudo isso para governar um país recém-formado, escassamente povoado e cheio de desafios. Esta é a história de Dom Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos, Xavier de Paula Miguel, Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim, também conhecido como Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil. Ele nasceu em 1798, em Portugal, filho do então príncipe Dom João, que mais tarde se tornaria Dom João VI, e de Carlota Joaquim, filha do rei Carlos IV da Espanha. Pouca gente sabe, mas Pedro não era o primeiro na linha de sucessão. Ele tinha um irmão mais velho, Francisco Antônio. Com a morte desse irmão, Pedro passou a ser o herdeiro, recebendo o título de Príncipe da Beira. Seu pai exercia a regência do reino, já que sua mãe era considerada incapaz de governar. Seus pais viviam separados. Dom João residia no Palácio Nacional de Mafra, enquanto Carlota Joaquina vivia no Palácio do Ramalhão. Já Pedro e seus irmãos cresciam no Palácio de Queluz, sob os cuidados da avó, mantendo contato com os pais apenas em ocasiões formais. A vida de príncipe, portanto, não era apenas glamour. No final de novembro de 1807, quando Pedro tinha 9 anos de idade, o exército francês do imperador Napoleão Bonaparte invadiu Portugal, levando a transferência da corte portuguesa para o Brasil. A família real partiu de Lisboa e chegou em março de 1808, à cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. Durante a travessia do Oceano Atlântico, Pedro leu a Eneida, de Virgílio, e manteve contato com membros da tripulação, adquirindo noções elementares de navegação. Após breve estada no Paço Real, Pedro e seu irmão Miguel passaram a residir com o pai no Paço de São Cristóvão. A historiografia registra que Pedro manteve relação afetiva próxima com o pai, embora marcada por distanciamento emocional, influenciada pelas tensões conjugais entre João e Carlota Joaquim. Segundo alguns autores, essas experiências familiares exerceram um impacto duradouro na formação de sua personalidade adulta. Durante a infância e juventude, Pedro encontrou maior estabilidade sob os cuidados de sua aia, Maria Genoveva, a quem demonstrava grande afeição, e de seu aio, o preceptor, o Frei Antônio de Arrabida, que exerceu papel central em sua formação intelectual. Sua educação formal incluiu disciplinas como matemática, economia, política, lógica, história, geografia e música. Pedro aprendeu a ler e escrever em português, além de dominar latim e francês. Também possuía conhecimento de inglês e compreensão do alemão. Já como imperador, dedicava regularmente parte de seu tempo à leitura e ao estudo. Desde jovem, Pedro demonstrava preferência por atividades práticas e físicas. Destacou-se na equitação praticada na fazenda de Santa Cruz, tornando-se um cavaleiro habilidoso e um ferrador competente. Também se dedicava à caça a cavalo, frequentemente em companhia do irmão. Revelava ainda interesse por desenho e trabalhos manuais, confeccionando móveis e entalhes em madeira. Pedro possuía forte inclinação musical, desenvolvida sob a orientação do compositor Marcos Portugal. Era cantor habilidoso e tocava diversos instrumentos, entre eles piano, flauta, violão, além de compor e interpretar canções populares. Mantinha hábitos simples no vestuário e no trato cotidiano, adotando com frequência trajes informais fora de cerimônias oficiais. Era conhecido por circular entre diferentes camadas sociais e demonstrar curiosidade pelas condições de vida da população urbana. A historiografia descreve sua personalidade como enérgica e inquieta. Sua vida privada, marcada por relacionamentos amorosos antes do casamento, foi objeto de comentários entre contemporâneos e autores posteriores. Um de seus primeiros vínculos duradouros conhecidos foi com a dançarina francesa Noémie Thierry, relação encerrada por iniciativa de Dom João VI em razão do iminente casamento dinástico do príncipe. Em 1816, João enviou à Europa o Marquês de Marialva, com a missão de solicitar a mão da Grã-Duquesa Ana Pavlovna, irmã do czar Alexandre I da Rússia, para Pedro. Entretanto, em razão dos conflitos entre a Rússia e a Porta Otomana,
bem como de entraves diplomáticos, o rei acabou desistindo da aliança russa e decidiu redirecionar a missão para Viena, optando por buscar uma arquiduquesa da Casa da Áustria. Pedro casou-se por procuração com a arquiduquesa Leopoldine, filho do imperador Francisco I da Áustria. Em 13 de maio de 1817, a princesa chegou ao Rio de Janeiro em novembro do mesmo ano, e o casamento foi ratificado presencialmente no dia seguinte à sua chegada. O casal teve 7 filhos: Maria, Miguel, João Carlos, Januária, Paula, Francisca e Pedro. O processo de independência do Brasil desenvolveu-se de forma gradual entre 1820 e 1824, no contexto da crise do antigo regime português e da difusão do liberalismo. Longe de constituir um ato isolado, a separação política entre o Brasil e Portugal resultou de disputas institucionais, conflitos militares e negociações diplomáticas, nas quais Pedro exerceu papel central como mediador entre interesses locais brasileiros e exigências das cortes portuguesas e a dinastia Bragantina. A Revolução Liberal do Porto de 1820 marcou o início desse processo, ao buscar restaurar a centralidade política de Lisboa e submeter o Brasil a uma nova ordem constitucional. A reação a essas medidas fortaleceu a posição de Pedro como regente e catalisou a ruptura progressiva com Portugal, culminando na proclamação da independência do Brasil em setembro de 1822. Nos anos seguintes, a independência foi consolidada por meio de campanhas militares, repressão a movimentos separatistas e construção de um novo arranjo constitucional. Em 9 de janeiro de 1822, ocorreu o Dia do Fico, quando Pedro declarou que permaneceria no Brasil. Em 7 de setembro de 1822, proclamou a independência. Pedro foi aclamado imperador em 12 de outubro de 1822 e coroado em 1º de dezembro do mesmo ano. A autoridade imperial, contudo, não se estabeleceu de forma imediata em todo o território. Diversas províncias resistiam, sendo pacificadas ao longo de 1823 e 1824. Foi nesse período que o imperador teve relações com sua amante mais famosa, a Marquesa de Santos. Durante esse período, ocorreram conflitos políticos, incluindo a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823, episódio conhecido como a Noite da Agonia, e a outorga da Constituição de 1824. A Constituição instituiu uma monarquia constitucional centralizada, incluindo o poder moderador. A Confederação do Equador, em 1824, foi uma revolta importante contra esse modelo, sendo reprimido pelo governo imperial. Nos anos seguintes, o governo enfrentou crises internas e externas, entre elas a Guerra da Cisplatina, iniciada em 1825 e encerrada em 1828 com a independência do Uruguai, o que gerou desgaste político significativo. Em 1826, com a morte de Dom João, Pedro tornou-se também rei de Portugal, mas abdicou do trono em favor de sua filha, Maria II. Entretanto, seu irmão Miguel usurpou o trono português, agravando ainda mais sua situação política. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal sofreu forte impacto com a morte da imperatriz Maria Leopoldina em 1826. Posteriormente, casou-se com Amélia de Leuchtenberg em 1829, que teve papel importante na recomposição da imagem da monarquia. Entre o fim da década de 1820 e o início de 1831, o governo de Pedro I foi marcado por crescente instabilidade política, disputa entre executivo e legislativo e desgaste de sua imagem pública. Em 7 de abril de 1831, Pedro abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Dom Pedro II, e retornou à Europa. Após abdicar, passou a dedicar-se à luta pela restauração dos direitos de sua filha Maria, no contexto da Guerra Civil Portuguesa. Participou diretamente das campanhas militares, liderou tropas e viveu seus últimos anos em meio ao conflito. Durante a guerra, sua saúde se deteriorou, sendo diagnosticado com tuberculose. Em 10 de setembro de 1834, já debilitado, redigiu uma carta defendendo a abolição gradual da escravidão. Dom Pedro morreu em 24 de setembro de 1834, aos 35 anos no Palácio de Queluz. Mesmo após a sua morte, sua figura continua sendo objeto de estudos históricos e científicos. Em 2012,
Seus restos mortais e os de suas esposas foram exumados no Monumento à Independência do Brasil em um projeto acadêmico da Universidade de São Paulo, com a análise osteológica e antropológica. Durante o processo, imagens do crânio foram registradas e divulgadas. O resultado foi amplamente divulgado, contribuindo para o debate sobre memória histórica, ciência e representação do passado.